Boa noite, bem-vindas ao Grupo Mandala de hoje, terça-feira, 29 de julho de 2025. Estamos chegando no fim de mais um mês e estamos iniciando um outro. E parabenizo a vocês por estarem seguindo firme nos nossos encontros, persistindo aqui presente, comprometidos com vocês, com o aprendizado, com a vida, com as transformações que a vida pode oferecer. E quem não enfrenta dificuldades na vida, quem não sofreu, quem não sofre, quem não tem limitações, às vezes nesse processo de autoconhecimento, a gente vai aprendendo sobre nós mesmos. E quando a gente aprende sobre a gente, a primeira coisa que a gente começa a olhar são os nossos defeitos. São até os defeitos da nossa vida. A gente começa a olhar onde que não mexe, aonde que tá faltando pedaço, aonde que precisa dar uma costurada. Então a gente olha pro que falta. A gente tende a fazer isso, né, olhar para aquilo que tá faltando, aquilo que eu não tenho em mim e desejo ter. E esquecemos a imensidão de coisas que possuímos. Porque nascemos com habilidades, nós temos habilidades, nós temos técnicas de sobrevivência. Nós viemos com tantas coisas inatas, coisas que já vieram conosco nessa vida, dons, sabedoria, conhecimento, facilidade para entender sobre determinados assuntos, algumas coisas. Temos habilidade. Deveremos lembrar delas sempre que necessário. Sempre que necessário, lembra daquilo que você sabe, daquilo que você sente, daquilo que você aprendeu, daquilo que você tem como dom na sua vida. Sempre lembre disso. Muitas vezes, às vezes o mesmo problema vai nos revisitar para ver se a gente já aprendeu. Aí você se pergunta, por que que isso acontece sempre comigo? De novo, porque precisamos aprender a resolver, lidar, superar esse problema. E a vida é feita de escolhas. Precisamos também aprender a escolher aquilo que nos cabe, aquilo que é melhor para gente, para nossa evolução, para nossa vida. É necessário que se faça escolhas novas. Então, a nossa vida é esse apanhado, é um eterno vir a ser. As coisas vão se transformando, vão se modificando, vão mudando. E eu quero a interação de vocês agora. E hoje a gente vai falar sobre o medo. E eu quero que você me diga aí nos comentários, ou você pode levantar a mãozinha, ligar o seu microfone e falar se algum momento você sentiu medo e como foi sentir esse medo. Só que eu quero que você fale de um medo específico. Eu não estou falando do medo que é essencial para gente. Porque nós temos o medo essencial. Qual é o medo essencial? É aquele medo que nos protege. Como, por exemplo, a gente bota a mão no fogo, mas tem um medo de queimar a mão. E esse medo protege a gente de, né, permanecer com a mão no fogo. A gente tem um medo de entrar no mar quando está muito agitado, né? Isso é um medo que é prudente. A gente teve uma notícia agora de agitação no mar. Você vai entrar uma hora dessa, de noite, no mar? Agitado? Você não vai entrar no mar agitado uma hora dessa de noite. Esse medo, ele te protege, é um medo prudente. Eu quero que você fale agora sobre aquele medo que você sentiu, e era um medo que não era necessário. É um medo que depois você viu que era um medo bobo, que você
poderia ter feito aquilo, ou fez aquilo, ou passou por cima daquele medo. Eu queria que você falasse sobre esse medo. Escreve aí: "Poxa, uma vez senti medo disso, e esse medo, quando eu fui ver, não precisava eu sentir esse medo. Esse medo me limitou, ou superei esse medo", mas pode falar de uma relação sua com o medo, um episódio de medo que você teve, ou sentia sobre algo, e você superou. Então tá aberto aí o microfone e o chat. Quem quer falar? Lembrando que quando você fala, você interage, você também colabora com você e com o outro. É muito bom da gente se ouvir. Vamos lá, quem? Ninguém vai falar hoje? Vinícius, de repente, nós vivemos tanto no automático devido a tanto cerceamento, tanta coação, tanta, tantas amarras, que a gente nem se dá conta desse medo. Tem que, sabe, como você diz, é conhecer, é parar, pensar e ficar tentando saber se deixou de fazer alguma coisa por medo ou se foi somente pelas crenças que foram incutidas, no, né? Fica difícil tirar, chegar a essa conclusão, diferenciar o que que foi tão incutido que a gente se sente incapaz de fazer ou o que é medo de fazer aquilo. Eu acho bem complicado, muito. Muito bacana o olhar que você trouxe, Ana, porque você falou uma coisa importantíssima. As nossas crenças, aquilo que a gente aprendeu. E a gente tem episódios muito fortes de medo, sabia? Quando, exatamente como você falou, às vezes as pessoas fazem você acreditar que você era incapaz daquilo. Ou quando gritaram com você na infância, ou quando te repreenderam. Às vezes você tinha um dom, um talento para cantar, por exemplo, e alguém tomou o microfone da sua mão quando era pequeno, disse que você não podia, que era feio, né, ou que era ruim ser artista. Um exemplo. E quantas pessoas foram aprendendo isso? E a gente tem exemplos na nossa história. Exemplos como fazem com a mulher, fizeram por muito tempo na história, de colocar ela em determinado lugar, que ela não tinha força, que ela só servia para determinada função. E hoje a gente vê como que, quando isso se rompe, olha quantos lugares que as mulheres podem ocupar. No outro dia eu estava até tirando um exemplo disso, como dirigir. Eu notei que eu estava andando na rua e toda hora passava carro. Aí eu comecei a olhar para os carros que passavam. Eu só via mulheres dirigindo carro na rua que eu estava passando. Olha, falar em dirigir, Eu fiquei falar em surpreso. diri Pode falar. desculpa. Por falar Não. em dirigir, eu tinha o medo, muito medo de dirigir. Eu comecei a dirigir por causa do meu filho, que falou: "Ah, mãe, tenha santa paciência. Você faz tanta coisa nessa vida e não vai dirigir por medo? Vai dirigir sim". E aí ele me treinou um final de semana. Quando chegou na segunda-feira, ele pegou o carro, botou lá fora e falou: "Agora vai trabalhar". Eu falei: "Mas como que eu vou sozinha?" Ele: "Indo, você sabe dirigir, vai embora". E foi a primeira vez que eu peguei o carro e fui embora trabalhar. Quando eu cheguei na escola, eu não tinha nem entrado ainda, a menina disse: "Olha, telefone para você". Era ele: "Mãe, tu chegou aí?".
Mãe chegou aí, tu tá inteira". Mas assim, e essa força que ele me deu para dirigir, foi muito importante. Aí eu comecei a dirigir, e mais tarde, anos depois, eu sofri um acidente de carro, né, me quebrei toda, falei: "E agora não vou dirigir nunca mais". Ele falou: "Vai sim, como é que não vai? Claro que tu vai". Começou a dirigir outro dia e agora já vai parar? Não vai não, agora tu vai. E quando eu tive autorização do médico, eu voltei a dirigir, e foi um acidente muito feio, eu não achei que voltaria a dirigir na vida. E dirigir é uma coisa muito importante, porque nos dá independência, nos dá o direito de ir e vir, né, é muito importante. E aí quando você está falando aí sobre essa questão das mulheres, eu penso que nós mulheres, até culturalmente falando, né, historicamente falando, foram nos incutido dentro da nossa vida muitos medos, né, tudo era feio, nada podia, né, e assim vai. E a gente vem superando uma série de coisas nesse sentido, até porque a gente tem direitos e todo mundo só quer ser feliz. Todo mundo tem esse direito e tem que buscar essa felicidade todo dia. Acordou, abriu o olho, meu Deus, me dá obrigada por esse dia, obrigada pela minha saúde hoje, e vamos que vamos, e é por aí. Mas também tem a opção de medos, tá? 1.000.000. Morro de medo de gato, e esse eu ainda não superei. Esperar, tu não pode passar desse plano para o outro sem superar o medo do gato. Gente, eu tenho que conseguir, porque eu passo por cada situação constrangedora de tanto medo de gato. É, Eu porque as tenho muitos pessoas amigos que têm normalizam gato. mais o medo da barata do que do gato, né. Sim, muitos amigos que têm gato que eu não visito, não vou lá não, vou nada. Eu tenho medo, eu não consigo, é mais forte que eu. Sempre tive cachorro, porque tendo cachorro, o gato não chega perto, e aí o cachorro não permitia a presença do gato, e eu realmente amo bicho, amo cachorro. Não é que eu não gosto do gato não, eu gosto do gato, eu acho ele bonito, mas eu tenho medo dele, eu não consigo. É mais forte que eu, de verdade. Mas um dia eu consigo. Interessante, eu vou pedir para o João Paulo te tirar esse medo Só seu. para só para reforçar, eu preciso dizer que eu tenho medo de gato bicho. Sim, gente, que interessante, olha que história forte pra gente ver como que é importante superar e como realmente criaram, né, para algumas pessoas que elas não poderiam fazer determinadas coisas. Outro exemplo também é a escravização de pessoas, como que colocaram uma população, né, uma etnia que ela não era boa o suficiente, que a cor dela era feia e que ela era, inferior a outras. E aí você via que uma pessoa branca comandava centenas de pessoas pretas, e elas não reagiam. E é igual acontece hoje com a violência no Rio de Janeiro. Tem mais pessoas de bem do que delinquentes, né, e criminosos. E aí você tem num morro ou num bairro, vamos dizer assim, 100 bandidos, mas tem 100.000 habitantes. Os 100 bandidos têm mais poder do que 100.000 habitantes. Você imagina se a população toda da Rocinha subisse na toda, com muita vontade, e tomasse, será que aí, por mais que eles tenham armas, será que as armas daria conta de detonar as pessoas todas? Então, assim, as pessoas que detêm determinado poder conseguem convencer que as outras não têm poder. E assim a gente vai vivendo até conseguir superar medo por medo, ou crença ou repressão, né, ou tantas coisas assim. Outros medos também, que a gente tem até medo intelectual. Às vezes uma pessoa não sabe
ler ou escrever, mas ela tem tantas outras habilidades e talentos. Sabe construir casa, sabe costurar, sabe desenhar roupa, sabe consertar coisas, sabe criar, sabe cantar, tem vários dons, mas só por ela não saber ler ou escrever, ela acha que é menor e não é boa em outras coisas da sua vida. Então tem muita coisa que a gente precisa despertar. Vou lá para o chat, vamos ver. Eh, Aí a Pussy já tinha falado do medo do gato, né, ela colocou no chat. Denise: "Sempre tive medo de mudar as coisas, porque tentava e dava errado. Fazer faculdade, criar o doce". Denise: "E estou nesse momento de mudar e agora confiante nas coisas darem certo. Estou criando aluna underline bolo, posta lá no grupo a página do bolo, sem medo, então vivia estagnada, sem projetos. Fui colocando a minha mente que era melhor deixar as coisas quietas, tipo, time que tá ganhando não se mexe. Mas agora chega de ser dominada por esse medo". E ela também colocou que dirigir é terapia para ela. Olha que coisa bacana a gente começar a acreditar na gente, que a gente pode, que a gente consegue, que a gente é bom, que a gente é bonito. Eu lembrei agora de um medo que o público feminino tem muito. Não digo que homens não têm, mas é um medo mais do público feminino, porque o público feminino era assim, né, no começo. A mulher era escolhida para ser esposa a dedo. E o homem, a mulher aceitava, tinha que aceitar de qualquer jeito, né. Às vezes um homem muito mais velho pegava um homem de 60 anos, um fazendeiro pegava uma menina de 16 e o pai dava. Então não tinha muita escolha, ela tinha que ser aceita. E hoje também isso é um dos exemplos, né, mas, a discussão, a temática vai muito mais profunda. E as mulheres têm medo de serem aceitas em determinado espaço, em determinada relação. Ser aceita na família, no âmbito em qualquer âmbito, âmbito social, a sua aparência, se vai agradar, se está bem vestida, se sabe o que está falando, né. Diminuiu muito, mas ainda tem bastante medo. Às vezes medo até de sair de um relacionamento. "Será que outro companheiro vai me querer?". E aí nisso vai ficando naquele relacionamento, vai ficando, né. Agora mesmo uma pessoa comentou comigo de um homem que espancou uma mulher, uns mais de 50 socos no elevador de um prédio e desfigurou a mulher. Então, assim, provavelmente os 2 moravam juntos, eu não sei a notícia, mas provavelmente ele já deve ter feito, porque assim, para chegar nos 50 socos, outras coisas já aconteceram no decorrer do relacionamento, né, ou de agressões ou outros tipos de agressões. Mas até quanto tempo? Até por que medo? Que vai aceitando, 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 até acontecer o pior. O que que mantém? É o medo de: "Será que ninguém vai te querer?", né. São medos que vêm, realmente, né. O errado A errada não é ela, é ele, que agrediu. Mas eu fico pensando, até que ponto nós merecemos coisas melhores e não nos damos a oportunidade de viver coisas melhores? Quando eu falo isso, eu falo em relação a tudo, eu falo em relação a trabalho, relacionamento, projetos, amizades, né, medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado. Então a gente tem muitos medos que vão desde o âmbito, cultural, afetivo, né, familiar, enfim, medo financeiro, medo de ficar sem ter o que comer. Então são medos que nós vamos nos libertando dia após dia.
Obrigado por vocês terem contribuído, Ana Cristina, Denise, a Passi. Vocês falaram coisas muito importantes, umas diferente das outras, e a Ana Cristina abriu, assim, um bom tema. Então é bom a gente se questionar: da onde vem esse medo? Ou me ensinaram a ser assim? E a gente vai mexendo na raiz do problema, porque só chegando até a raiz a gente consegue podar, cortar, né. E por isso que tem aquele ditado, né: "Arranca o mal pela raiz". E se a gente poda, cresce de novo. A gente tem que achar raiz para poder superar aquilo. E às vezes a raiz está ali na nossa cara, a gente não percebe. Às vezes a raiz não está nem tão profunda. Hoje eu mesmo fiz um atendimento que uma pessoa também passou uma situação de medo de trabalhar, né. Ela trabalhou numa carreira, encerrou o ciclo, se aposentou, começou a estudar outras coisas e não trabalhou com aquilo. Ela: "Eu sei tudo, eu sei isso, eu tenho esse material, eu sei sobre isso, eu sei sobre aquilo", mas nunca conseguiu trabalhar com aquilo. E aí ela depois da sessão, ela começou a contar alguns episódios que a gente esmiuçando estava vendo possibilidades desse medo ter vindo, de nunca se sentir pronta para assumir um cargo, nunca se sentir pronta para determinada função, porque alguém, em algum momento, né, deu uma segurada nela que ela não podia fazer determinada situação. Então é sobre isso, vamos superar os nossos medos, vamos crescer como seres humanos, como pessoa. A gente só pode conhecer os nossos medos através desse processo de autoconhecimento. Olha para você, faça sempre esse exercício. Antes de olhar para o outro, olha para você. Tá procurando defeito demais no outro? Olha para você. Você só enxerga qualidade nos outros? Olha para você. A resposta sempre vai ser: olha para você. Se você tá vendo, bota muito defeito no outro, que o outro não presta, olha para você. Ou se você vê que o outro é muito bom, olha para você. A gente fala aqui de igual para igual. Não tem ninguém melhor que ninguém. Somos apenas diferentes uns dos outros. E ao mesmo tempo que nós somos diferentes, nós temos muitas coisas em comum. Então, por isso que nem o nosso inimigo é tão diferente assim da gente. Algumas coisas parecidas ele sempre vai ter. Então vamos para a nossa meditação, alimentar nosso corpo com coragem, com um copo com água do lado, já preparado. Se coloca num lugar bem confortável, tranquilo, em paz, respirando profundamente, puxando e soltando ar, puxando e soltando ar, puxando e soltando ar, relaxando todo o corpo, absorvendo essa energia de paz, essa energia de cura. A nossa egrégora já está aqui junto de nós. Então receba essa energia, receba essa paz invadindo seu ser. Nesse momento você começa a ver uma chuva de luz sobre a sua cabeça, uma chuva de luz, essa luz brilha, como se fosse um chuveiro, só que não sai água, sai luz. E essa luz, essa chuva de luz, cai sobre sua cabeça, começa a escorrer pelo seu corpo, você começa a perceber como você é um ser sagrado,
um ser de luz, um ser iluminado, um ser especial. Então permita que essa chuva de luz te ilumine, que essa chuva de luz te abençoe, que essa chuva de luz te ampare, que essa chuva de luz te ilumine. E essa paz vai brotando do seu coração. Nesse momento, o seu coração começa a vibrar amor e misericórdia. Seu coração começa a aquecer, começa a sair uma luz cor-de-rosa, meio avermelhada do seu coração. Uma luz que aquece o seu coração. Sinta essa luz no seu coração, invadindo seu ser. Essa luz, essa luz, essa luz, essa luz. Essa luz. Nesse momento, aquela tensão e angústia vai saindo do seu coração. Seu coração começa a ficar mais leve, pois essa egrégora que trabalha conosco está limpando o nosso coração, tirando o peso, a tensão, aquela rigidez. Os mestres estão aqui, nos limpando e nos iluminando. E o seu coração vai ficando mais leve. Você sente que essa luz está cicatrizando o que precisa cicatrizar, está expelindo o que precisa ser expelido, está intensificando aquilo que precisa ser intensificado e está minimizando aquilo que precisa ser minimizado. A luz está agindo no coração na medida que necessário. Respirando profundamente, puxando e soltando ar. Uma coisa muito bonita que vai acontecendo agora é que o seu coração, ele começa a florir. O seu coração começa a ficar florido. Ele vai florindo, florindo, florindo. Rosas, orquídeas. Seja lá qual for a flor e a cor da flor, o importante é que o seu coração está florindo. Seu coração ele está florescendo. Então permita que o seu coração floresça. Permita que o seu coração floresça. Isso. Inspirando profundamente, puxando e soltando o ar.
Agora, no meio da sua barriga, se forma um pequeno sol. É um raio luminoso, que sai uma luz laranja e amarela, ou um amarelo meio alaranjado. Uma luz solar, né, um sol, ele vai se formando próximo ao seu estômago, seu umbigo. Ele começa a vibrar muita luz, e esse sol ele vai girando, 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 girando. Nesse momento que ele vai girando no seu abdômen, ele gira enquanto gera força, vitalidade, determinação, foco, força, confiança. Isso. Uma certeza de realização. Muito bonito. Vai surgindo no seu coração. Olha que bonito. E essa força vai aumentando. A egrégora de hoje pede que você acredite. Acredite no hoje, no presente. E também acredite que o amanhã possa ser melhor. Não importa se hoje o cenário não está dos melhores na sua perspectiva, mas continue remando, continue fazendo a sua parte e tudo dará certo. Pode confiar absolutamente nisso. Tudo vai dar certo. Tudo é luz. Tudo é força divina. Tudo é força maior. Então acredite, espere, sonhe. E agora vem uma luz branca muito forte, como se fosse uma nuvenzinha de fumaça, e um ser de luz muito especial vem lhe dar um abraço. Isso, que abraço gostoso. Ai, que bom. Que abraço bom. Coração cada vez mais sereno, corpo cada vez mais relaxado, sensação de paz, que somos capazes de realizar, de criar, de concluir, de finalizar e de começar de novo. Mas esse começar de novo tem que ser sempre pra gente. Permita-se recomeçar e começar quantas vezes for melhor pra você. Mas tem que ser melhor pra você. Tem que valer a pena pra você. Tem que ser importante pra você. Devagar, aos pouquinhos, vai retornando, retornando, retornando. Nossa água já foi energizada. Isso, enquanto vocês vão voltando,
Vou dar 3 avisozinhos. Primeiro aviso é que ou dia 23 ou 24 de agosto vai ter uma meditação em uma praça, né, ao ar livre que eu vou fazer, tá? É uma praça pública, aberta, tá? É um encontro gratuito, pode chamar quem você quiser, só que vai ser numa praça, no Recreio, perto do Recreio Shopping. Por que nessa praça? É uma praça segura, é uma praça arborizada, tem uma parte preservada para a gente conseguir sentar confortavelmente, tranquilamente, porrar, ficar. É uma praça que tem uma movimentação, assim, vamos dizer, adequada para o que a gente vai fazer, que é uma meditação ao ar livre, é um momento de canalização de cura, de energização. Então, por isso que eu escolhi essa praça, tá? E aí, como vocês, que moram um pouquinho mais longe estão acostumada a ir para os nossos encontros quando é em Vargem Grande, só fazer as combinações das caronas e todo mundo consegue chegar e ter um momento super agradável, feliz e de muita energização. A gente precisa também interagir, fora daqui. Obviamente que para a gente manter o encontro semanal, é melhor dia de semana e de noite, e que seja virtual, porque é seguro, e a maioria pode. Mas faça uma forcinha, estou falando com vocês com 1 mês de antecedência, tentem ir. Outro aviso, dia 23 de novembro vai ter o nosso encontro lá em Vargem Grande, tá? O ingresso já está disponível, eu vou divulgar o link. Vai ser uma manhã inteira de conexão com o poder superior, uma força divina. Vai ser um encontro muito, muito, muito leve. A gente vai ter todo um preparo na semana para o corpo estar sutilizado. A gente vai comer coisas bem leves. Todo mundo vai estar de branquinho lá. Levar uma rosa branca, uma vela. E a gente vai ter um momento muito forte de conexão e de leveza, tá? É expansão de consciência, limpeza do chakra coronário, elevação. Vai ser um encontro mais profundo que vocês vão acessar a espiritualidade de vocês, né? Então, assim, muito legal. Vamos ter um café da manhã saborosíssimo. Vamos ter bolo de Denise, mas vamos ter muitas comidas leves para a gente comer, tá? De manhã. A gente vai ter frutas, coisas com frutas, chás, sucos. É um encontro para poder limpar o corpo, trazer uma energia diferenciada que é difícil da gente canalizar. E essa energia vai estar disponível nesse dia. E o outro vai ser o workshop dos cristais, que eu já divulguei a data, tá? Vai ser alguma data, eu acho que de setembro, não lembro, eu divulguei no grupo dos cristais. Denise, você lembra qual é a data que eu coloquei? Eu acho que foi dia 21 ou 22. Acho que foi 21 e 22 de setembro, isso, lembrei. Dia 21 e 22 de setembro vai ter o workshop de cristais. E agora, mês que vem, dia 17 de agosto, vai ter o nível 2 de Reiki, tá? Então, quem quiser ir em todos ou um desses, tá? O workshop dos cristais, dia 21 e 22 de setembro, vai ser online. Então, a gente vai aprender cura com os cristais, rituais com os cristais no domingo de manhã e na segunda de noite vamos ter o ritual, exatamente como foi no outro curso, no outro workshop de cristais, que foi muito bom. A gente aprendeu sobre cristais e depois a gente fez um ritual na segunda-feira de noite que foi maravilhoso. Dessa vez a gente vai aprender mais coisas diferentes sobre os cristais no domingo de manhã, no workshop.
na segunda de noite vamos ter um outro ritual maravilhoso pra gente, tá bom? E agora eu vou abrir para quem quiser falar como se sentiu nessa meditação e fazer alguma observação.